mais um episódio da nossa série pela China. No primeiro vídeo nós mostramos a diferença do McDonald's brasileiro com o McDonald's chinês. Já hoje nós vamos falar de um sanduíche que é o bao, mas algo me diz que o bao que a gente conhece não é exatamente o bao que eles têm lá na China. E assista esse conteúdo até o final porque eu vou fazer uma receita de bao. Claro que essa minha missão foi facilitada pelas dicas da Luana, que é a nossa apresentadora lá na China, em Pequim. O bao é um pãozinho cozido no vapor que vem se popularizando muito aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Vários restaurantes japoneses têm feito ele, porém cortado ao meio e colocando alguns recheios. E aí quando eu mostrei uma foto pra ela, não vou nem falar o que ela comentou. Olá, sou a Luana, de Beijing. Mohamed me pediu para falar sobre o bao chinês e me mostrou isso. Fiquei tonta. Como ele é diferente do bao que conheço desde pequena? Esse tipo de bao chama-se Gua bao. É uma iguaria originária de Taiwan. A maior diferença entre os dois é que o gua bao não é fechado. No dialeto local, a palavra gua significa cortar. Então, gua bao é o bao cortado no meio para colocar carne e verdura. A gente o come na virada do ano novo para desejar prosperidade do ano que vem. Mas hoje eu vou mostrar como é o bao tradicional aqui na China. A gente chama de baozi. O baozi é uma das refeições principais do dia. Ele é acompanhado geralmente por sopa de arroz e pratos frios. Dizem que o baozi já tem uma história de mais de 1.800 anos. Ele foi inventado para ser a comida de soldados nos tempos de guerra, por oferecer uma nutrição equilibrada de hidrocarboneto, gordura e fibras. Não existe uma receita padrão de bao, né? Vai desde uma massa básica com farinha, água e fermento, até outras opções que podem ir leite, manteiga, amido de milho, açúcar. E aí, com os testes que fizemos, achamos a nossa receita. Em um potinho eu coloco água em temperatura ambiente e fermento biológico seco. Deixa essa mistura parada 10 minutinhos para o fermento ativar. E calma, gente, as medidas completas estão aqui na descrição do vídeo. E já aproveita aí e siga a Luana aqui no YouTube. Ela tem um canal super legal com vários vídeos lá na China e todos em português. Olha só. Na batedeira eu coloco farinha de trigo, amido de milho, açúcar refinado, sal e o nosso fermento que já ativou. Esse aqui é o gancho, é um acessório que geralmente vem aí com as batedeiras, que é próprio para fazer pão. Então eu já uso ele para mexer primeiro a nossa mistura aqui dentro. Essa é uma diquinha super interessante para você sujar menos louça, que o Will dá no vídeo que ele ensina a fazer brioche. Então, ó, dou só uma primeira misturadinha, porque se eu ponho esse gancho na batedeira e começo a bater, vai voar farinha para tudo que é lado. Prendo aqui meu gancho e vou bater isso em velocidade média até tudo se incorporar. Se você vê que a massa não tá dando liga, pode colocar aos poucos água com a ajuda de uma colher. É bem pouquinho mesmo, e aí você vê que uma hora ela dá a liga. E por que isso acontece? Porque a farinha que eu tô usando pode ser diferente da sua, então não é tão exato assim. Olha como que ela fica. Depois que ela chega nesse ponto aqui, é hora de colocar a manteiga. Importante que ela esteja em temperatura ambiente. Bate ela de novo, a manteiga já se incorporou com a massa, mas mesmo assim precisamos continuar batendo de 8 a 10 minutos. Isso nada mais é do que a sova. É possível fazer na mão? É possível. Dá mais trabalho? Dá. Como hoje eu tô um pouco preguiçoso, batedeira. Olha só como que ela fica, bem lisinha, bem macia. Então faço uma bolinha. E aí aqui na bancada eu só vou dar uma leve sovada para que ela fique mais lisinha. Com a maçã da mão, viro ela tá bem mais lisinha agora. Faço a bolinha. Numa tigela eu passo só um fiozinho de óleo. Isso vai evitar com que a massa grude na tigela. E aí eu coloco ela aqui dentro. E aí agora com um pano úmido, bem importante, para não ressecar a massa, a gente fecha. E aí agora é só deixar ela fermentar por 1 hora. Se aonde você tá muito frio, leva um pouquinho mais de tempo. Se tiver muito calor, pode ser até que o tempo seja menor. Eu quero ela aproximadamente com o tamanho dobrado. Enquanto a minha fermenta aqui, parece que lá na China tem massa que não precisa de fermentação, né, Lu? O baozi feito aqui tem 2 tipos de massa. Uma é totalmente fermentada, como esta. Olha a leveza da massa. Ai, caramba! A outra é uma mistura de massa fermentada e não fermentada.
fermentada, não fermentada. Massa deste tipo dá para sentir tanto a leveza como a textura da farinha. É um pouco dura. Então, primeira fermentação, ok. A massa cresce. Então, primeiro eu dou uma polvilhada de farinha de leve na minha bancada. E aí sovo novamente para tirar todo o ar que está aqui dentro. Então, ó, é uma sovada muito rápida, ó. Tá ótimo. Viro novamente, faço a bolinha e volta para nossa tigela. Mais uma hora fermentando. Mas, Mohamed, é muito tempo, porque dessa forma, desse jeitinho que eu estou ensinando vocês, vamos ter uma massa muito mais leve depois de assada. Então vem na minha, que é sucesso. Enquanto ela descansa, vamos saber mais sobre as opções de recheios. Os recheios de baozi variam conforme as diferentes regiões. Aqui em Beijing, a gente come mais com carne de porco e alho poró. Esse é de abobrinha com ovo, menos gordura. O sabor é leve, mas bem delicioso. Se você acha muito leve, você também pode acompanhar por pickles, especialidade de Beijing. Esse é o recheio de funcho com ovo. Tem um sabor salgado, dá para sentir o aroma especial do funcho. Vamos provar. Falando disso, a minha mãe é uma gênia na cozinha. Ela sempre prepara baozi com recheios variados. Por exemplo, de carne de porco com couve chinesa em conserva, que é ácido, que é uma especialidade local, e recheio doce de açúcar mascavado. O meu recheio vai seguir uma pegada mais tradicional, por isso que será de porco. E eu vou usar 2 cortes. Lombo, que é um corte mais magro e ele vai cru, mas depois ele cozinha, tá, gente? Calma. E copalombo, que já tem um pouquinho mais de gordura e eu vou começar com ele aqui na frigideira. Na frigideira quente, um fio de óleo. Eu uso de milho, que ele é mais neutro, e ponho a carne moída. Eu deixo ela aí dando uma pegadinha no fundo e aí eu não vou colocar nenhum tempero por enquanto, só no final que eu vou fazer isso. Já dei aquela tostadinha de leve, mexo. Para soltar esse fundo eu coloco um fio de vinagre e saquê mirim, que é um saquê mais licoroso. Aí, ó, solto bem, coloco essa carne aqui numa tigela, espero ela dar uma esfriada pra gente continuar o preparo. E esse saquê mais licoroso, ele é muito típico da culinária japonesa, então eu tô fazendo mais tradicional, mas dando alguns toques de outros países ali da Ásia. Minha carne cozida esfriou, agora lombo. E aí, como ele tem menos gordura, ele entra cru e ele só vai cozinhar junto com a massa. É legal que a gente vai ter essas duas texturas e sabores. E aí eu vou pôr também cenoura cortada em cubinhos, a selga cortada bem fininha. A tigela ficou pequena, eu vou pegar uma maior. Agora sim cabe o resto da selga. E vai bastante vegetal mesmo. Cebolinha, molho de ostra, posso pôr um pouquinho mais de vinagre, pimenta do reino preta, eu colocaria um fiozinho de óleo de gergelim, mas eu tô sem, vai azeite mesmo. E aí eu tenho uma pimenta gochujang, que é muito usada na culinária coreana. Então isso aqui é uma mistura de China, Japão e Coreia. E Brasil também, né? Afinal de contas estamos aqui. E aí eu só vou pôr uma colher de chá também. E por fim, ovo, para dar uma ligada nisso tudo. Eu tava esquecendo, mas eu preciso pôr uma pitadinha de sal, tá? Bem de leve. Se precisar no final, eu ponho mais. E agora é só misturar. Vocês vão entender que essa ligada do ovo vai acontecer só depois do pão cozido, tá? E automaticamente vai cozinhar o ovo e a carne crua e um pouco também os vegetais. Eu deixo os vegetais crus, inclusive, para dar textura. Deixo esse recheio separado, ele vai dando uma curtida nos sabores, vai soltar até um pouquinho de água, é normal. E vamos continuar com a massa. Então ela cresce de novo e tudo que a gente já sabe. Polvilho novamente a bancada com farinha. E aí eu pego a minha massa e eu vou fazer tipo uma rosquinha com ela. Ó. Então, ó, eu venho aqui no centro e faço um rasguinho. E aí eu vou trabalhando essa massa até ela virar uma rosca. Foi. Agora ponho na bancada. É isso que a gente quer, tá vendo? Essas bolhas de ar, uma massa leve. E isso acontece porque a massa tá muito boa e porque ela fermentou o tempo necessário e por mais de uma vez. Vou usar aqui minha pazinha, corto, abro ela. E aí eu já vou porcionar em aproximadamente 3 dedos. Cada massinha dessa vai ser um baozi. Como é que a gente vai bolear? Eu vou pressionar ela com a mão primeiro, já fazendo um círculo, e aí eu vou juntando ela, ó, tá vendo?
fazendo tipo uma coxinha e vou boleando. Vai fazendo assim, ó, tá até na bancada, dá pra você fazer melhor, ó. Aí se embaixo tiver meio abrindinho, fecha e é isso. Eu vou repetir esse processo com as outras. Bolinhas no jeito, precisam descansar novamente. Só que agora, 30 minutos. Enquanto isso, já sabe, se inscreve no canal e compartilha essa nova série que a gente tá fazendo com todo mundo. Bancada e rolo já enfarinhados, massa já descansou o que precisava, vamos rechear. Então, eu pego aqui a minha bolinha e vou abrindo com a ajuda do rolo. Não é para ficar muito fina, mas também não pode ficar muito grossa, meio do caminho. Então, tamanho que ela fica. E aí uma diquinha, nas bordas, ó, você vai abrindo ela ainda mais com os dedos, só nas bordas, no centro não, porque eu quero o centro um pouquinho mais espesso para segurar melhor o recheio, tá? Senão corre risco dele rasgar embaixo. Massa na mão, então olha o tanto de água que sai desse recheio. Isso acontece por causa da água que tem no vegetal, na própria carne crua, e o vinagre e o sal aceleram esse processo também. Então eu ponho numa peneira, dou uma leve pressionada para tirar o excesso e tá show. A gente costuma chamar isso na culinária árabe de sangrar a carne. Aqui, na verdade, eu tô sangrando a carne e os vegetais e tudo que tem direito. E aí, agora é só colocar o recheio com delicadeza e não exagera, tá? Essa quantidade aqui já basta. E aí, agora é hora de fechar. Bom, e existe toda uma técnica para fechar e espero que eu consiga fazer. Pega uma ponta aqui e fecha, ó, muito bem. Pressiona. E aí, com a ajuda dos dedos, você vai puxar o outro lado e colar. E vai fechando, ó. Não é difícil, gente, mesmo. Aí vem e fecha. Pode esticar um pouquinho a massa, tá? Não tem problema. Mais uma dobra e pressiona bem. E aí você dá uma torcidinha, pressionando bem, tá? Não precisa ter medo não, pressiona. E olha só. E aí eu vou deixando meus balzinhos aqui de lado, sempre cobrindo, tá? Os baus, eles nunca podem ficar muito expostos, porque senão resseca. Ô Lu, tem umas dicas aí pra eu fechar melhor, por favor? Agora a chefe vai ensinar como fechar o 包子。我没有基础的，可以。可以。我们练德麦，我们的线我一般呢就在这， Olha, a carne está bem suculenta. 你看大拇指和食指，食指对，这样往起提，对，这个食指往前走，这打一个褶，你把大拇指这么，你看立起来。啊，太快了，太快了。这个大拇指呢，稍微把肉馅稍微往下边按一下。哦，不是，这一个，对。把油馅盖上，没过油馅，没过，这样，对，没过肉馅，对，对，可以。É um pouco difícil. 行，可以。 Mas eu acho que vou conseguir. 初学嘛，这。 Olha, o mais importante é fechar. Vamos lá. Eu não aprendi a fazer esfirra rápido que nem minha mãe, não vai ser bal que eu vou aprender, né, gente? Então eu vou na maciota e você, se fizer a receita, também. Agora a gente vai fazer o guabal, que é o que a gente mais conhece aqui no Brasil. Deixo ele oval, então eu só vou fazer de um lado, e aí é só dobrar no meio. Então eu deixo eles descansando por mais 45 minutos. Não tem jeito, depois que você mexe e trabalha com a massa, ela precisa dar um relax. E aí é até legal para você dar mais valor quando você for comer um pãozinho desse, né? Na verdade, dê valor para todos os pães feitos com qualidade, porque dá trabalho. Chegou o momento de cozinhar os nossos baozes e vamos cozinhar neste utensílio aqui, muito típico chinês. E é nele que a gente consegue cozinhar com vapor. E aí você consegue, inclusive, fazer isso em 2 andares diferentes, ó. Isso aqui é muito específico, né? Você encontra em casas especializadas aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade. Mas você pode comprar outros utensílios para fazer vapor, como esse aqui, que eu chamo isso aqui de disco voador.
Olha só. E existem panelas de inox também próprias para cozinhar no vapor. Como a gente está muito chinês, eu vou usar este utensílio de bambu. Tenho aqui uma panela já com água fervendo e o lance é, a panela tem que ser altinha e ter um diâmetro que comporte muito bem a nossa panelinha de bambu. E aí olha o que acontece, tá vendo? O vapor vai sendo guiado por toda a estrutura. Bom, eu tenho aqui papel manteiga já cortados em quadradinhos, besunto, um fiozinho de óleo e aí com a ajuda de um papel eu espalho bem, coloco o bao em cima destes papéis. Porque se eu não fizer isso, eles vão colar no bambu. No primeiro andar, eu vou fazer o guabao, segundo o bao chinês. Vou colocar só 2 mesmo, né? Vamos na precaução. Então agora eu deixo 10 minutos isso cozinhando num vapor forte, depois eu desligo o fogo e deixo ele mais 5 minutinhos. E uma coisa, a gente tá pensando em fazer um vídeo com a Luana, dela experimentando guloseimas e comidinhas aqui do Brasil. O que vocês acham que a gente tem que mandar para ela? Coloca aqui nos comentários. Vamos ver como ficou? Lindos! Já vou abrir também pro outro. Ai, muito fofo, gente, tô muito feliz. Como esses daqui estão com recheio e tudo, eu vou esperar um pouquinho. Já o guá, eu vou montar ele agora. Só tirar o papel, ele dá uma coladinha mesmo, normal. E com delicadeza, eu vou abrir com a mão mesmo ao meio, ó. E aí agora é só colocar os ingredientes da sua preferência. No meu caso, uma maionese bem ácida, com bastante limão, a selga cortada bem fininha, cenoura, cebola roxa, só um fiozinho de azeite, pontinha de sal, pouquinho de limão, pimenta do reino. Por fim, eu coloco barriga de porco aqui, ela já tá cozida, pronta, obviamente. Quem sabe um dia eu não faço por aqui? Coloquem nos comentários. Tá pronto. Chegou o momento de experimentar e mostrar pra vocês como ficou, ó. E esse bao ele não fica tão branco assim como alguns que a gente vê por aí, porque eu tô usando uma farinha convencional. Se você usar uma farinha de maior qualidade, importada, italiana ou até mesmo chinesa, você tem um resultado ainda melhor. Principalmente se for onde a Luana nasceu, porque lá eles produziam trigo. Produziam não, produzem ainda, né? A minha terra natal fica no Nordeste, região mais fria da China. Os lugares produzem trigo, por isso as pessoas de lá consomem muito receitas feitas com farinha. Por exemplo, jiaozi, que é ravioli chinês, macarrão e baozi. Então vamos ver como ficou por dentro? Olha este baozinho que lindo. Não sei se dá pra perceber, mas a massa fica muito leve, bem cozida e realmente isso acontece por causa das fermentações. Se você fizer uma só, vai dar certo, mas não vai ficar leve desse jeito. A gente testou, eu posso te garantir. Deixa eu comer? Não precisa nem chuchar em molinho, viu? Tá muito bom. Olha, o caldo está saindo para fora. Vinagre, provar. A carne está bem suculenta. Delicioso mesmo. O guabao não sou eu que vou comer. Vem, Catarina, come o seu bao aqui, pelo amor. Ficou testando 7 dias o bao. Tá bom? Muito boa essa versão de bao. recheio. Bom, realmente fica fofinho, né, Catarina? Você sabe porque testou. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale super a pena. Eu quero agradecer a Doc Filmes, Estúdio Paulista e também a Luana pela parceria aí dessa série que só tá começando. Que pratos chineses vocês gostariam de conhecer? Nos enviem mensagens. Até mais!